Irmãos, a paz do Senhor, eu me chamo Isaac e vou estar lendo mais uma lição. Vocês podem ver aí a capa da revista, Revista Maturidade Cristã, Lições Bíblicas, CPAD, revista de número 3. Comentarista desta lição é o pastor José Apolônio. Lição do terceiro trimestre. Esta lição já tem a apresentação dela em um dos vídeos aqui do canal. E a lição que eu vou estar registrando neste vídeo é a lição de número 7. A igreja é isenta da grande tribulação. A igreja é isenta da grande tribulação. Lição de número 7. Pronto, irmãos. Lição número 7, 18 de agosto de 1985. Já vou então começar a leitura da lição, convidando você que ainda não é inscrito aqui no canal, solicitando o teu like, teu comentário e também compartilhar esta lição. Vamos lá. A igreja é isenta da grande tribulação. Verdade prática. A Bíblia ensina e exorta a igreja a esperar o Filho de Deus e não a grande tribulação. Texto áureo. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Aqui tem os hinos sugeridos da harpa cristã. Leitura diária. Segunda, livramento através da paciência. Terça, permanecendo na fé. Quarta, Jesus nos livra da ira vindoura. Quinta, garantia de um completo descanso. Sexta, sinais dos tempos. E sábado, a igreja atenta aos acontecimentos. Leitura bíblica em classe. Lucas capítulo 21, versículos 28 a 36. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 ao 9. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando visdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós,
não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Comentário. Introdução. Chegando o final da época da Igreja, isto é, uma vez tendo entrado a plenitude dos gentios, surgirá um admirável líder do cenário mundial que fará aliança com os judeus, crendo eles tratar-se do Messias. O período que se seguirá será de mutações sociais e de perseguições, conforme nos deixa ver a primeira parte de Mateus, capítulo 24. O anticristo não se revelará como tal. E daí os judeus não detectarem a sua verdadeira identidade e assim serão enganados por ele. Ver mais uma vez as palavras proféticas de Jesus em João capítulo 5, versículo 43. O anticristo corresponde à besta que sai do mar, em Apocalipse 13. Fará uma aliança com Israel por 7 anos. Após 3 anos e meio, ele romperá essa aliança e começará a perseguir os judeus. É o grosso da tribulação que o profeta Jeremias denomina o tempo da angústia de Jacó. Esta mesma profecia afirma que Jacó, nome natural de Israel, será livrado dessa tribulação. Tópico de número 1. O arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Subtópico de número 1. As profecias falam de tribulação. Como já explicamos, as profecias falam de uma tribulação específica que há de vir sobre todo o mundo nos últimos tempos. Uma tribulação como nunca houve na terra e que visará em primeiro plano Israel, mas também as nações gentílicas. Juízos dessa natureza já caíram sobre Israel por causa de sua obstinação e pecados contra Deus, como no tempo dos juízes e dos reis de Israel, mas agora trata-se de um sofrimento
sem paralelo. Apocalipse 7,14 chama esse período de grande tribulação. Subtópico de número 2. Situação da igreja. A igreja será tirada da terra antes que esses juízos caiam sobre a humanidade ímpia. No livro de Apocalipse, a igreja é mencionada até o final do capítulo 3 e depois somente no capítulo 19, versículo 7. Isso porque após o capítulo 3, ela é tirada da terra para somente aqui voltar com seu Salvador e Senhor, no capítulo 19, versículos 11 a 16. Subtópico de número 3, o futuro da igreja. A igreja verdadeira tem um destino e uma experiência diferente das nações e de Israel. A igreja estará completa historicamente quando a plenitude dos gentios precederá a vinda do Senhor para Israel e as nações. A promessa que temos de Jesus para a igreja é a de Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Tentar e tentação, neste texto, é equivalente à provação. Subtópico número 4. Jesus confirma as profecias. Jesus, ao começar seu ministério em Nazaré, leu certa vez na sinagoga uma passagem profética a seu respeito, mencionando dois aspectos da sua obra como Messias. A passagem que Jesus leu foi Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. A profecia fala do ano aceitável do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus. Quando Jesus tomou esta passagem em Nazaré, encerrou a leitura na frase: o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 19. Ele não leu a segunda parte da profecia que trata dia da vingança do nosso Deus. Isso mostra como Jesus sabia manejar bem a palavra da verdade. O ano aceitável do Senhor é o dia da graça divina que começou com o ministério de Jesus e prossegue até que Jesus venha. O dia da vingança do nosso Deus é uma referência à grande tribulação. Jesus fechou o livro porque, naquela época, ele estava na terra oferecendo livremente a graça e o perdão. Tópico de número 2. Os horrores da grande tribulação. Subtópico de número 1. A medida do pecado estará cheia. Deste modo a humanidade ceifará a iniquidade que semeou durante milênios. Por isso será um tempo de vingança. O julgamento dos ímpios amorreu-se. Só teve lugar quando a medida da sua injustiça encheu-se. Subtópico número 2. O povo de Deus não estará mais na terra. Ora, o povo de Deus é o sal da terra. E quando este sal for tirado da terra, ocorrerá a degeneração total, e o limite da tolerância e da impiedade será atingido. No caso de Sodoma, Deus disse a Abraão que se na cidade houvesse 10 justos, aquela cidade seria poupada. Aqui vemos a importância dos salvos na preservação do mundo. Subtópico do número 3. O surgimento do anticristo piorará as coisas. A história mostra que as nações muito têm sofrido com maus governantes tiranos, desumanos, opressores, exploradores e cruéis. Como não será insuportável o jugo do anticristo como líder mundial? Ele se oporá a tudo que se chama Deus. Ele exigirá adoração e será adorado pelas multidões. Tópico de número 3. A igreja é isenta da grande tribulação. Muitos estão ensinando que a igreja do Senhor enfrentará aqui a grande tribulação. E quando Jesus vier, isso será um ato único para a igreja, para Israel e para os gentios. Ensinam ainda que a trombeta mencionada em
1 Tessalonicenses e 1 Coríntios, referente ao arrebatamento, é a mesma de Apocalipse capítulo 11, chamada ali de primeira trombeta. A mesma que convoca os últimos juízos da grande tribulação sobre a terra. As diferenças e os contrastes das duas fases da vida de Jesus são tantos nas Escrituras que, se houvesse uma só fase, isto seria uma das maiores contradições jamais conhecidas. Vejamos a seguir as evidências bíblicas que confirmam que Jesus arrebatará para si a igreja antes da sua revelação em glória às nações. Subtópico de número 1, João capítulo 14, versículo 3, versus Colossenses capítulo 3, versículo 4. João: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Colossenses: quando Cristo e a nossa vida se manifestar, então vós também vos manifestareis com ele em glória. Na primeira passagem, Jesus promete vir buscar o seu povo que está aqui na terra. Então, aqui, Jesus vem para os seus. Na segunda passagem, a palavra nos declara que, quando Jesus vier, nós viremos com ele. Então, aqui ele vem com os seus. Ora, para Jesus vir com os seus, ele primeiro virá para os seus, para levá-los para si. Ler também Judas e Zacarias. Subtópico número 2, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, versus Zacarias, capítulo 14, versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Zacarias 14. Naquele dia, os teus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Na primeira passagem, Jesus vem até as nuvens para levar os seus. Dos ares, ele os levará. Na segunda passagem, o Senhor vem e pisará a terra, a saber, o Monte das Oliveiras. E isto de modo ostensivo. Logo temos dois aspectos distintos da vinda do Senhor. Subtópico de número 3, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, versus Mateus capítulo 24, versículo 30. 1 Coríntios. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mateus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Na primeira passagem, Jesus vem num momento e levará os seus para o céu. Isso no abrir e fechar de olhos. Na segunda passagem, Jesus, ao voltar, será visto por todos os povos da terra. Essa fase da sua vinda será precedida do sinal do Filho do Homem, como está bem claro aqui. Então, esse segundo caso será algo lento, bem diferente do primeiro. Tópico de número 4. A Igreja e o Dia de Cristo. O arrebatamento da Igreja marca o início do chamado Dia de Cristo. Esse dia é relacionado com a Igreja e vai do arrebatamento da Igreja à revelação de Cristo em glória. Em 2 Tessalonicenses, a tradução correta é Dia do Senhor, com maiúsculo, significando Jeová.
conforme o estabelecido pelos editores da Bíblia internacionalmente. A expressão Dia do Senhor abrange o mesmo período da vinda de Jesus com relação às nações gentílicas e Israel. Tem a ver com o julgamento. A Igreja não está esperando o Dia do Senhor, mas o Dia de Cristo. Subtópico de número 5, ou seja, tópico de número 5. A grande tribulação expressa a ira de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está revelando o quadro horrível dos desobedientes à vinda de Jesus. Paulo fala aqui do dia do Senhor, dia de ira, de vingança, quando ele se revelará como fogo flamejante contra os impenitentes que recusaram o evangelho do Senhor Jesus. Ora, aqui aos ímpios serão infligidos castigos por sua rebeldia e é evidente, não há lugar nesse contexto para a presença da Igreja, redimida pelo sangue de Cristo e fruto do amor de Deus. Tópico de número 6. Haverá salvação durante a grande tribulação. Muitos perguntam isso em todos os lugares. Sim, haverá. É fácil ver isso biblicamente. Uma única passagem como a de Apocalipse capítulo 7, versículo 14, bastaria para isso. Disse-lhe, Senhor, tu sabes, estes são os que vieram da grande tribulação. E lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na versão revista e atualizada, este texto está mais fielmente traduzido quanto ao tempo do verbo vir. Outras passagens que evidenciam a salvação durante a tribulação. Muitos objetam aqui dizendo: como pode haver salvação nessa época, quando a dispensação da graça terá findado e o Espírito Santo terá arrebatado a Igreja? Perguntar assim é ignorar o plano de Deus através da Bíblia para com o homem que ele criou. Respondemos com outra pergunta: como o povo se salvava antes da dispensação da graça e como operava o Espírito Santo nessa época? O povo salvava-se pela fé no Redentor prometido que havia de vir. Isso é também salvação pela graça. Eles também tinham o Evangelho. Em Apocalipse, vemos uma multidão de judeus salvos na terra. Em Apocalipse, vemos uma multidão de judeus salvos no céu, porém saídos da terra após sofrerem martírio. Questionário: em que época surgirá um líder no cenário mundial? Questão 2. Tendo em mente as palavras de Jesus em João 5,43, por que os judeus serão enganados pelo anticristo? Questão 3. Sob quais condições os judeus aceitarão o Messias? Questão 4. Cite o versículo de Apocalipse 3, em que Jesus promete guardar a igreja dos sofrimentos que sobrevirão ao mundo. Questão 5. Cite o versículo de Lucas 21, onde Jesus mostra como poderemos escapar dos horrores da grande tribulação. Assim, irmãos, concluímos a leitura de mais uma lição bíblica. Esta lição que Deus confiou para nós através do seu servo, pastor José Apolônio. Este é um tesouro de Deus para as nossas vidas, tesouro de valor inestimável, de valor infinito. Eu vou ficando
por aqui com mais uma lição, agradecido a Deus. Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus. E nos encontraremos numa próxima lição, no próximo vídeo. Se inscreva, compartilhe, dê o seu like, acione o sininho e também registre o seu comentário. A paz do Senhor Jesus.